A crise ucraniana recentemente tomou aí os noticiários, tem se falado muito sobre o que vai acontecer lá, se vai ter guerra. Eu sei que vocês estão com muitas dúvidas também, principalmente se isso vai afetar a nação polonesa ou não. Então chega de mais delongas, vamos falar sobre a crise ucraniana. A ideia desse vídeo aqui, galera, é basicamente tentar explicar um pouquinho para vocês o que está acontecendo lá na Ucrânia hoje, qual que é a origem desse conflito, como que as coisas estão se armando lá, sanar algumas dúvidas de vocês sobre o que está acontecendo e também mostrar mais ou menos qual que é o posicionamento dos principais interessados, Estados Unidos, a própria Rússia, a Ucrânia e também falar da Polônia. Se for para a gente tentar explicar da maneira mais simples possível o que é essa crise ucraniana, a gente pode dizer que é uma queda de braço entre a OTAN e a Rússia por um mesmo quintal de influência que é o leste europeu, tendo como epicentro a nação ucraniana. Tudo se inicia em decorrência de uma política que a gente já conhece há bastante tempo e que a gente pode dizer que remonta principalmente ao tempo da Guerra Fria, que são as zonas de influência. Então existe uma região que extrapola as fronteiras nacionais, que os países procuram ter ali, como coloquei, como seu quintal estratégico, onde querem estar bem com esses aliados próximos para garantir a sua seguridade nacional. É aí que países que são adversários políticos e econômicos começam a tentar influenciar dentro do quintal estratégico do outro. Os Estados Unidos é muito bom nessa política e tenta se aproximar de países como a Ucrânia, como a Geórgia e como a Turquia, como já fez há muito tempo, para pressionar a Rússia. A Rússia se coloca como a própria herdeira da União Soviética, então vamos dizer a União Soviética, né? Ela utilizou da proximidade ideológica com Cuba para fazer pressão dentro do quintal estratégico norte-americano no século passado. Os Estados Unidos também faz a mesma coisa, a gente pode fazer aqui um paralelo rápido, utilizando de Taiwan para com a China, utilizando da Coreia do Sul para com a Coreia do Norte. Então hoje a gente fala muito sobre talvez uma segunda Guerra Fria que a gente está passando. Então é natural a gente ver que esses epicentros de conflitos de influência comecem a se aquecer agora nesses anos. Principalmente quando a gente vê que vários adversários, vamos colocar aqui dos Estados Unidos, no caso então a Rússia, a China e o Irã, estão cada vez mais concordantes e próximos em certas políticas em alguns lugares onde os Estados Unidos têm interesse. Então, para a gente resumir, a Ucrânia hoje então é o centro de uma disputa entre a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, encabeçada pelos Estados Unidos, que quer fazer pressão sobre a Rússia. E a Rússia, por seu lado, quer manter sua influência sobre a Ucrânia para garantir a sua segurança nacional. Agora vem uma das coisas mais interessantes e que muita gente meio que simplesmente esqueceu. A crise ucraniana não é algo que surgiu agora em 2020 para 2021, não, gente. A crise ucraniana é algo que remonta desde lá de 2013. Já faz bastante tempo, a gente está quase indo para 10 anos de crise ucraniana. Então eu vou tentar explicar rapidinho para vocês agora aonde que se iniciou, aonde está o berço dessa crise ucraniana. A história da Ucrânia, ela remonta à história do próprio Império Russo. Então a conexão entre esses dois povos, culturalmente e historicamente, é muito profunda e complexa. Se você se interessa em querer saber melhor esses desenrolares, deixa um comentário aqui embaixo, eu posso fazer um vídeo só falando melhor sobre a história da Ucrânia, que inclusive tem muito a ver com a história da própria Polônia, que é o foco aqui do canal. Mas basicamente, um dos eventos mais importantes para nós conseguirmos entender o que está acontecendo hoje, começa lá em 1954, quando a região que nós chamamos de Crimeia, a Península da Crimeia, foi passada do domínio russo para o domínio da República Ucraniana, que existia dentro da URSS. E, portanto, depois da dissolução da União Soviética, a Crimeia continuou pertencendo à Ucrânia.
Mas qual que é o grande detalhe aqui? A Rússia é um país de proporções continentais, como a gente gosta muito de ressaltar, mas ela tem um grande problema. A saída para o mar russo é muito dificultada, porque a maior parte dos seus portos ficam congelados durante uma parte do ano ou realmente não tem contato com grandes rotas de comércio. Por isso, a posição da Crimeia ali para o Mar Negro ela é estratégica economicamente para a Rússia, que acabou perdendo então essa posição ali na região quando teve esse trâmite em 1954. Inclusive, eu já ouvi umas histórias bem interessantes de que diz que nem era para o Khrushchev ter passado a Crimeia para os ucranianos, mas que ele teria tomado umas cagebrinas mais fortes lá e falou, não, vou passar aqui a Crimeia para a mão dos ucranianos para mostrar realmente como há uma união entre o povo russo e ucraniano. Enfim, fato é que a questão da Crimeia era uma questão que estava congelada desde a Guerra Fria. Era algo que se era sabido que em algum momento ia dar problema. E quando que deu problema na Crimeia? Foi no ano de 2013, como eu disse, que é quando começa a crise ucraniana. Qual que é a situação? O Putin, que estava no poder na Rússia, está no poder na Rússia desde 99, ele tinha um grande aliado dentro da Ucrânia, que permitia então que a Ucrânia fizesse parte desse quintal estratégico que eu já citei para vocês. Entretanto, o presidente Yanukovych começou a sofrer um golpe dentro da Ucrânia. Ele começou a ser muito contestado como uma marionete do Putin. Uma posição muito semelhante do que a gente vê hoje no Belarus com o Lukashenko. A situação é que lá em 2013, essa revolução, vamos dizer assim, conseguiu derrubar o presidente aliado do Putin do poder, colocando em risco toda a hegemonia dos negócios do Putin ali na região ucraniana, e em específico ali na região da Crimeia. Foi então que o Putin se utilizou de um argumento muito forte, de que existiam populações muito mais russas do que ucranianas vivendo na região da Crimeia, justificando então uma anexação. E isso já naquele momento foi muito visto com uma relação com a invasão hitlerista dos Sudetos tchecos. Para exercer ainda mais pressão sobre essa nova Ucrânia que estava surgindo e que poderia debandar para as políticas ocidentais, ameaçando os interesses do Putin, o Putin começou também a se meter numa questão separatista na região de Donbass. É uma região que fica entre a Rússia e a Ucrânia, criando ainda mais problemas então para aquele país que acabava de se tornar um antigo aliado russo. Resumo da ópera. A Crimeia fez um plebiscito e votou para que fizesse parte então da Rússia, dando respaldo para que o Putin então anexasse essa região. Então, desde 2013, a situação lá na Ucrânia é bem complexa, onde o Putin está se utilizando de uma pressão militar para manter eles dentro desse quintal estratégico deles e longe dos interesses ocidentais. Só que agora, visto o desenrolar de outras coisas em outros cantos do mundo, a OTAN voltou o seu olhar de volta para a Ucrânia e está tentando trazer a Ucrânia para a OTAN. A entrada da nação ucraniana na OTAN significaria abrir as portas do leste europeu para a entrada de tropas, de armamento, até de ogivas nucleares das nações da OTAN, principalmente dos Estados Unidos. E esse é bem o tipo de argumento que o Putin está destacando bastante nos últimos discursos dele para justificar as mobilizações dele para cima da nação ucraniana. Ele coloca a seguinte situação: imaginemos que os Estados Unidos e o México não têm uma situação amigável e a Rússia se aproveita disso, traz o México para dentro de um pacto militar com a Rússia e enche o México de tropas russas, de armamento militar russo, e aí os Estados Unidos vai dizer que vai fazer uma invasão para garantir, se precaver e garantir a segurança norte-americana. Os Estados Unidos estaria sendo tão criticado quanto a Rússia está sendo criticada pelo que ela vai fazer na Ucrânia? Sinceramente, eu não tenho a resposta para isso, mas a reflexão é interessante. Enfim, quais que são então os posicionamentos dos principais países envolvidos aí com a crise ucraniana?
A Rússia, obviamente, vai dizer que a Ucrânia está sendo manipulada para as políticas ocidentais para que eles consigam fazer pressão na nação russa e ameaçar, inclusive, a segurança da população russa. E por isso, o que eles estão fazendo é simplesmente garantindo os interesses da sua própria nação, a sua própria segurança. A OTAN, por outro lado, diz que está defendendo a própria existência da nação ucraniana que está ameaçada pelos interesses imperialistas russos. A União Europeia também é uma grande interessada nessa situação, mas como a União Europeia é composta de diversas nações, ainda não há um senso comum entre elas. O que a gente vê principalmente é um tom de preocupação, vindo principalmente do nome mais forte hoje na União Europeia, que é a Alemanha. Então a União Europeia ela prevê dois problemas que podem vir aí por conta da crise ucraniana. Primeiro problema econômico. Gasodutos importantíssimos para o abastecimento de gás natural para todos os países da União Europeia, praticamente, vêm da Rússia. Tá? Então a União Europeia ela tem contratos econômicos com os russos. E talvez para retaliar o apoio da União Europeia à Ucrânia e aos interesses da OTAN, que a maior parte dos países da União Europeia também fazem parte, a Rússia pode simplesmente chegar lá e fechar a válvula e deixar o resto da Europa passando frio, porque aliás agora lá é inverno. E o segundo problema, e o mais lógico, é um problema da ordem militar, onde talvez a valorização por parte da União Europeia da crise ucraniana pode fazer com que surja um conflito bélico de proporções até bem grandes dentro do continente, o que não seria produtivo para nenhum dos lados no fim das contas. Então, alguns países estão meio que na ideia de deixa rolar, não vamos nem tomar partido e nem dizer que somos contra, porque isso pode ser uma pedra no sapato que nós mesmos estamos criando. Eu sei que vocês devem ter várias perguntas, tem várias questões que surgem aí no meio disso tudo e eu vou tentar sanar algumas delas rapidamente aqui. Vai ter conflito bélico mesmo? Gente, se você prestou bastante atenção nesse vídeo, você já entendeu que desde 2013 já há uma guerra. Na região do Donbás já há uma guerra que está acontecendo lá com o envolvimento ucraniano e russo. Então, vai haver conflito bélico? É muito provável que sim. Principalmente se a gente for levar em consideração que tem uma regiãozinha entre a Ucrânia e a Moldávia, que é um país que muita gente nem conhece, que a Rússia também tem influência lá. Essa região é a região da Transnistria e ela tem uma posição muito importante, porque praticamente, se a gente for analisar um mapa, a gente vai conseguir ver que a Rússia tem posições estratégicas militares na parte oeste da Ucrânia, na parte sul da Ucrânia e, obviamente, na parte leste da Ucrânia, onde fica a própria Rússia, atacando então a nação ucraniana praticamente por todos os lados. Inclusive, já tem jornalistas sugerindo que tem indícios de que os russos estão preparando aí uma afronta fake por parte da Ucrânia para justificar a invasão da Ucrânia, ou seja, eles mesmos vão forjar um ataque ucraniano, coisa que os alemães fizeram na Segunda Guerra Mundial para justificar a invasão da Polônia, por exemplo, e outros países já fizeram na história também. A crise ucraniana pode evoluir para um conflito bélico e virar uma guerra mundial? Essa é uma coisa que vocês adoram, né? Vende muito jornal. Sempre essa realidade de ter uma guerra mundial é muito mais para vender jornal do que realmente algo que se traduz em algo factível. Gente, guerra mundial é um troço que traz uma destruição, uma perda humana, uma perda material gigantesca, absurda. Pensando hoje em dia em como é o nosso mundo, como funciona, vocês acham mesmo que alguma nação está a fim de correr o risco de ter toda a sua economia destruída, tendo em vista um conflito de proporções mundiais? Gente, não é do interesse de ninguém. E a gente assistiu desde a Segunda Guerra Mundial uma política de MAD, né? Para quem não conhece, MAD, Mutual Assured Destruction, onde os países chegaram a um nível bélico tal que um confronto direto não é exatamente o mais interessante. Se você não conhece esse termo MAD, pede aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo só sobre isso, é muito interessante. E agora a pergunta mais importante, que eu sei que muitos de vocês estão aqui até agora porque querem saber essa resposta.
E aí, a crise ucraniana pode influenciar a Polônia? E a resposta é óbvio que sim, não há a menor dúvida de que se houver um conflito bélico hoje na Ucrânia, tendo a oposição da OTAN de um lado e a Rússia do outro, vai sobrar para o lado polonês. Isso quer dizer que vai haver uma invasão da Polônia, que vai ter conflito dentro da Polônia? Não necessariamente. Vamos pela questão mais lógica e basta a gente lembrar que a Polônia é uma signatária da OTAN. Então, se a OTAN está metendo o bedelho lá na Ucrânia, é óbvio que a Polônia está envolvida no meio. E isso é muito interessante para a gente pensar também, que a OTAN já foi atrás da Polônia e também das nações ali bálticas, né? A Letônia, a Lituânia, porque são nações que eram do quintal estratégico da União Soviética. E no período em que a União Soviética sofreu a sua dissolução, a OTAN já correu atrás de trazer esses caras para o seu lado. Então, a gente pode concluir rapidamente que a nação polonesa significaria o oposto imediato e mais forte para as ações da OTAN quanto ao conflito ucraniano. É importante ressaltar também, pouca gente lembra disso, de que a Polônia faz divisa com a Rússia. Aí vai ter gente falar, como assim faz divisa com a Rússia? Tem Belarus, tem os países bálticos, tem uma galera ali. Existe um enclave russo logo ao norte da Polônia, ali onde a Rússia pode utilizar de maneira bem estratégica também para pressionar a OTAN caso essa crise avance ainda mais. Tem uma série de situações que eu comentei no meu vídeo sobre o Polexit. Eu vou deixar o card aqui em cima para quem não assistiu, para que veja onde eu argumento sobre essa suposta saída da Polônia da União Europeia, enfim. E lá ressalto outras questões que são importantes sobre o contexto político da Polônia hoje e que faz com que a gente possa concluir rapidamente de que a Polônia vai sim ter um envolvimento grande com a crise ucraniana se a coisa descambar para algum conflito maior, até no sentido militar mesmo. E eu estou me referindo principalmente à questão de que é do interesse da União Europeia o crescimento do exército polonês, já para fazer uma forte segurança ali na região do leste europeu, e também a questão da crise migratória na fronteira com o Belarus, que, diferente da Ucrânia, ainda mantém o seu presidente, que é um grande aliado do Putin e que faz então parte desse tão citado por mim aqui nesse vídeo, quintal estratégico russo. A conclusão geral é que a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer. A cada dia que passa, uma notícia nova surge, um novo indício, mais tropas são movimentadas, mais toneladas de armamento são mandados da OTAN para dentro da nação ucraniana, vídeos, fotos de satélite, então a coisa está bem quente. Esse vídeo mesmo pode ser lançado já meio desatualizado. Então vamos esperar para ver o que vai rolar. Eu vou agradecer imensamente a todos vocês que contemplaram esse vídeo aqui, vou pedir demais que vocês compartilhem com seus colegas, tanto aqueles que são interessados na Polônia, na situação polonesa, na história polonesa, mas também para aqueles que são descendentes e são interessados na cultura e história ucraniana também, pois, como muitos de nós sabemos, há também uma presença ucraniana relativamente grande aqui no sul do Brasil. Eu deixo um grande abraço a todos vocês, a gente se vê no próximo mês com mais um Polski News. Então, do widzenia!